Os objetivos da esquerda atual, autodenominada progressista, são os mesmos daqueles que Marx e Engels escreveram no Manifesto Comunista. E aqui iremos explicar o porquê. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Muitos progressistas e simpatizantes dos discursos da esquerda, que são permeados de chavões que exploram as emoções dos jovens, não conhecem de fato o que está por trás do pensamento marxista. E nem mesmo sabem que os atuais progressistas são os herdeiros de Marx, que apenas adaptaram a causa comunista para uma sociedade que supostamente precisa enfrentar novos desafios, para além do capitalismo. Entre eles, a questão climática, imigração e políticas de gênero e de inclusão. Algumas pessoas que nem leram as obras de Marx, Engels ou Gramsci teimam por dizer que eles tinham boas intenções, só porque os professores de suas universidades os convenceram da benevolência da agenda comunista. Afinal, o que menos existe numa faculdade da área de ciências humanas é debate e discordância. Nem mesmo são apresentados aos alunos ideias de autores que divergem do marxismo. Ao contrário do que dizem, a história nos mostra o horror e o fracasso que foi o socialismo, e como os dogmas comunistas são pra lá de totalitários e ameaçam a natureza humana. Porém, como jovens e adultos que sofrem da síndrome de adolescência tardia são movidos pela emoção ao invés da razão, eles apenas querem ser vistos como legais e rebeldes. Acham que o socialismo, comunismo e o progressismo estão focados em quebrar o sistema, ser diferente e descolado, ou até mesmo esmagar o governo controlado pelos capitalistas malvadões. É essa falsa percepção de fazer parte do grupo do bem que luta contra o sistema perverso que acaba sendo tão sedutor a esses jovens militantes. O que essa elite intelectual de charlatões que domina as universidades mais ignora de propósito, já que sua religião, o marxismo, os impede de ver a realidade e ter honestidade intelectual, é a carnificina comunista. Por exemplo, o famoso Livro Negro do Comunismo, editado por Stéphane Courtois, nos traz números assustadores de mortos provocados diretamente pelas políticas baseadas no pensamento marxista-leninista durante o século XX. Na antiga União Soviética, segundo o autor, o comunismo vitimou 20 milhões de pessoas. Na China de Mao Tse-tung, foram 65 milhões de inocentes. No Vietnã foram 1 milhão. Na Coreia do Norte e Camboja, cerca de 2 milhões cada um. Na Europa Oriental dominada pelos soviéticos, 1 milhão. E em países da América Latina, África e no Afeganistão, cerca de 3 milhões e meio. Esses números superam qualquer massacre ou conflito global, como a Primeira Guerra Mundial ou as vítimas dos campos de concentração nazista. Dados esses que são totalmente omitidos num curso de história em qualquer uma dessas universidades públicas aparelhadas pelos militantes de esquerda. No livro Death by Government, Morte pelo Governo, o professor Rummel descobriu números até piores do que os citados. Segundo o autor, de 1917 até o fim da União Soviética, foram assassinados pelo regime mais de 61 milhões de pessoas, a maioria cidadãos do próprio Império Soviético. Além disso, no terrível e cruel regime maoísta na China, entre 1949 a 1976, as políticas comunistas teriam vitimado cerca de 78 milhões de chineses. Se o comunismo promete o paraíso na Terra e uma utopia anti-humana, que é o igualitarismo, isso é à custa de incontáveis vidas humanas, sobretudo de pessoas inocentes. Afinal, todo regime totalitário e utópico precisa prometer um futuro melhor, grandioso, que objetiva acabar com todo o sofrimento humano para conquistar adeptos para uma causa tão violenta e irracional. Engraçado que essa elite de acadêmicos ungidos, que ignoram toda a história do comunismo em vários países, apenas se limita a propagar os crimes e atrocidades cometidos por Adolf Hitler e seus asseclas. Ao mesmo tempo, o cruel ditador Mao Tse-tung tem sido admirado por alguns acadêmicos em vários países. Outros tantos admiram Lenin e comemoram os aniversários da Revolução Russa nas universidades. Um exemplo de como essa agenda marxista dominou até mesmo a política americana foi durante a administração de Barack Obama. A diretora de comunicação do então eleito primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Anita Dunn, em seu discurso de posse na Escola Episcopal de St. Andrew, na capital nacional de Washington, revelou que Mao era um de seus heróis. Para além dela, vários setores e instituições nos Estados Unidos simpatizam com os ideais marxistas e socialistas e com as figuras que implantaram essa tirania. Desde setores midiáticos, a comunidade acadêmica, os políticos do Partido Democrata e várias outras organizações controladas e financiadas pela esquerda. A verdade que a esquerda limpinha não aceita é que, para ser um tirano, não é preciso defender abertamente campos de extermínio ou guerras imperialistas. Basta acreditar na primazia da supremacia estatal e do coletivo sobre os direitos individuais.
Muitos americanos, sobretudo os adeptos de movimentos de esquerda, como Black Lives Matter, se recusaram a reconhecer o preconceito manifestado por Karl Marx em suas obras. A cofundadora desse grupo de revolucionários, Patrisse Cullors, já afirmou que ela e seus colegas da organização são marxistas treinados. Mas eles parecem não saber das opiniões racistas de Marx sobre os negros. O que não se fala muito é que o genro de Marx, Paul Lafargue, era visto como um possuidor de sangue negro em suas veias, e o próprio intelectual comunista o teria insultado de negrilho e o gorila. Além dos negros, Marx compartilhava de um enorme ódio pelos judeus. Em seu famoso ensaio de 1844, A Questão Judaica, o comunista já teria revelado seu antissemitismo. Ele pergunta: qual o culto secular do judeu? E responde em seguida: pechinchar. Qual é o deus mundano deles? Dinheiro. Portanto, Marx tinha hostilidade aos judeus por os considerarem como gananciosos e individualistas. Ele também teria se referido ao seu colega socialista, Ferdinand Lassalle, como um judeu gorduroso, judeu polaco aguado e judeu negro. Por isso, para além dos erros teóricos de Marx, as pessoas que estão por trás das ideias progressistas decidiram se concentrar nas políticas identitárias, de transferência de renda e políticas ambientais. Pegaria muito mal se fossem honestos em revelar quem foi Marx de fato e o fracasso de suas ideias por vários países. Mas foi através da revolução do marxismo pelos pensadores da escola de Frankfurt, como Herbert Marcuse, que o novo marxismo conseguiu criar uma espécie de revolução das vítimas. Hoje em dia, é criando a divisão da sociedade através das pautas identitárias que os novos grupos de despossuídos sentem que o sistema está os explorando e oprimindo. É por isso que em países predominantemente ricos, os ideais marxistas e a agenda gramsciana conseguem dominar as universidades e conquistar novos adeptos, mesmo que os trabalhadores não tenham ódio de classe. Afinal, a cultura comunista, como Olavo de Carvalho já dizia, não é algo fixo, mas está sempre mudando para se adaptar às diferentes sociedades, suas culturas e suas realidades socioeconômicas. Mais uma coisa une muito bem a esquerda progressista identitária da velha ideia de Karl Marx de luta de classe e ditadura do proletariado. São as coisas que eles rejeitam na sociedade e querem abolir. Marx e Engels foram sinceros ao escrever o pequeno panfleto, o Manifesto Comunista, já que resumiram e revelaram os planos comunistas dos revolucionários e o principal deles, a abolição completa da propriedade privada. Mas além desse direito básico que garante dignidade, liberdade e autonomia ao indivíduo, os autores queriam abolir outras coisas que caracterizavam a sociedade burguesa. Assim, vemos no pequeno panfleto comunista outras 5 instituições e ideias que deveriam ser abolidas pelos ditadores em nome da utopia igualitária. A primeira que é a base da sociedade burguesa, a família, identificada como um grande inimigo da agenda comunista. Isso porque o filósofo alemão percebeu algo nessa instituição que seria um problema para sua agenda anti-humana. Ele escreveu, citação, "A família burguesa é fundada sobre o quê? O capital, o ganho privado. Em sua forma mais desenvolvida, a família só existe entre os burgueses." Fim da citação. Por isso, vemos os progressistas modernos tentarem desconstruir a família e tratarem essa instituição como opressora. Quer eles saibam ou não, isso é um plano comunista que a nova esquerda herdou do marxismo. Assim, para os idealizadores do Manifesto Comunista, após a abolição da propriedade privada, a família burguesa irá se dissolver aos poucos até seu fim, da mesma forma que o acúmulo de capital. Outra coisa que Marx queria abolir e que também faz parte da agenda progressista é a própria individualidade. Para o filósofo alemão, a individualidade era antiética, se comparado ao modelo igualitarista que ele tanto admirava. O que impede o controle completo da elite estatal sobre o indivíduo é a própria individualidade humana e tudo o que ela abrange. A nossa forma de pensar, nossa criatividade, nossos gostos e talentos. Marx, no entanto, via a individualidade como uma construção social da sociedade capitalista, estando ela relacionada de forma íntima ao próprio capital. O charlatão ainda tem a coragem de escrever, citação, "Na sociedade burguesa, o capital é independente e tem individualidade, enquanto uma pessoa viva é dependente e não tem individualidade." Fim da citação. Enfim, ele admite, citação, "E a abolição do estado atual das coisas é chamada pelos burgueses de abolição da individualidade e da liberdade." E com razão, a abolição da individualidade, da independência e da liberdade como são entendidas pelos burgueses é certamente um dos objetivos da revolução. Fim da citação. Uma característica que havia tanto em Marx e Engels, como em todos os comunistas da velha guarda e que vemos hoje nos progressistas, é o relativismo ético e moral. Para Marx, a única verdade, se é que podemos dizer assim, é a luta de classes. O resto seria uma construção burguesa. Ele escreve, citação,
As ideias dominantes de cada época são sempre as ideias das classes dominantes do mesmo período. Fim da citação. O alemão sabia que essa ideia era muito radical e seria questionada por outros simpatizantes do comunismo, mas Marx admite esse plano obscuro de abolir as verdades atemporais, ao escrever. Citação. Será dito que, sem dúvida, as ideias religiosas, morais, filosóficas e jurídicas foram modificadas ao longo da história. Mas a religião, a moralidade, a filosofia, a ciência política e o direito sobreviveram constantemente à mudança. Se pode dizer também que existe, além disso, verdades eternas, como liberdade e justiça, que são comuns a todos os estados da sociedade. Mas o comunismo quer abolir essas verdades eternas, abolir a religião e a moralidade, no lugar de imaginá-las de forma diferente, como sempre foi feito até então. Assim, ele emerge de forma diferente à experiência histórica. Essa acusação pode ser resumida. A história de todas as sociedades do passado consiste no desenvolvimento de antagonismos de classe, que assumem diferentes formas em diferentes épocas. Outra coisa que os militantes da atual esquerda desprezam, assim como Marx, é o conceito de nação e sua cultura. São hostis a tudo que envolve os aspectos e características de um povo e os diferencia dos demais. Afinal, esta é sim uma barreira contra o igualitarismo. Marx admitiu que queria acabar com as nações, e isso os diferencia dos nacional-socialistas como Hitler e Mussolini, apesar de outras semelhanças. Ele escreveu, citação, os trabalhadores não têm país, não podemos tirar deles o que eles não têm. Já que o proletariado precisa primeiro adquirir supremacia política, ela deve ser criada com o crescimento da classe trabalhadora de uma nação e construir, portanto, uma nação. É nacional, ainda que não no sentido tradicional da palavra. Fim da citação. Para Marx, as diferenças nacionais e as hostilidades entre as pessoas de diferentes culturas estão ligadas ao desenvolvimento da burguesia, do comércio livre, do mercado mundial, mas que com a uniformização dos modos de produção e das condições de vida, essas diferenças iriam desaparecer. Outra coisa que os marxistas queriam destruir e reescrever, como muitos progressistas dos dias de hoje, é o próprio passado e a tradição. O filósofo alemão via a tradição apenas como uma ferramenta da burguesia. Portanto, para ele, o apego ao passado era usado como uma distração na busca proletária por emancipação e supremacia. Marx resumiu sua visão sobre isso. Citação. Na sociedade burguesa, o passado domina o presente. Na sociedade comunista, o presente domina o passado. Fim da citação. Por isso mesmo que ditadores comunistas como Joseph Stalin alteravam constantemente as fotografias e a historiografia oficial durante seu regime, para controlar o passado e reescrever a história. Esse mesmo modus operandi é encontrado em diversos outros regimes comunistas e nas sociedades atuais. É evidente que após aparelhar não só as instituições de ensino, mas a imprensa oficial, os comunistas criam novas narrativas para serem disseminadas, de forma a fazer o público esquecer o passado e a verdade. Seus crimes, erros e mentiras são ocultados, em nome de uma nova narrativa que visa ocultar esse passado tenebroso. Enfim, o Manifesto Comunista é um guia para se criar uma sociedade totalitária, exatamente como a distopia de 1984 ou Fahrenheit 451. Os planos de subjugação do indivíduo e de seus direitos, a abolição da verdade, das ligações afetivas das pessoas com membros da família e sua cultura, a distorção dos conceitos das palavras com a manipulação da linguagem para reescrever a história e alterar a percepção das pessoas, fazem parte da receita para a mais cruel escravidão. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.